Olá, meus irmãos, sejam todos muito bem-vindos à nossa escola bíblica. Essa é a aula de número 4 do nosso curso A Igreja em Movimento. Nós temos visitado as páginas do passado, da história da igreja, aprendido o que Deus fez ao longo dos séculos, desde lá dos primeiros dias em Atos até os dias de hoje. Na última aula, nós falamos um pouco sobre o início da igreja, os primeiros dias, aqueles primeiros eventos que marcaram o nascimento daquela nova comunidade. E na aula de hoje, nós nos manteremos naquele mesmo período, mas faremos um recorte para considerar mais especificamente a igreja de Jerusalém. Vamos buscar entender algumas características, um pouco do contexto daquela igreja e alguns fatos que marcaram aquela comunidade e que tiveram consequências para a propagação do evangelho naqueles primeiros dias. Ok? Vamos então a um pouco de contexto, um contexto sobre a igreja de Jerusalém. A gente precisa voltar um pouquinho para a própria cidade de Jerusalém no século I, que a gente vai tentar explorar 4 pontos contextuais acerca de Jerusalém no primeiro século. Primeiro, Jerusalém era importante, sempre foi importante, como centro religioso para o povo judeu. Foi assim desde sempre, desde a sua fundação, e era assim ainda naquele período do primeiro século. Jerusalém ainda tinha uma importância, havia ali o templo este que não era o templo original, por assim dizer, o templo original foi destruído, durante as invasões, a invasão babilônica, esse templo foi reconstruído e depois reformado por Herodes, e ele ainda tinha um papel muito importante naquela sociedade, certo? Naquele momento, os judeus não tinham mais autonomia política, não eram mais uma nação independente, na verdade, desde há algum tempo já. A gente vai lembrar que os reinos do norte e do sul, ali, o reino de Israel, o reino de Judá, foram conquistados por assírios, por babilônicos, e depois disso passaram pelas mãos de outros conquistadores. Depois dos babilônicos, vieram os persas e depois os gregos, e os gregos aqui têm uma importância, tem consequências posteriores. A gente vê o Novo Testamento sendo escrito em grego, o grego como a língua franca daquele período ali, período de Jesus. Depois dos gregos, a gente passa por um período ali de instabilidade. Alexandre o Grande ele morre e ele divide entre seus generais, então o Israel passa a ser disputado ali por dois reinos, digamos assim, os Ptolomeus e os Seleucidas, e num período histórico ali que a gente chama de período interbíblico, até que, depois de algum tempo, então Israel é conquistada pelos romanos, e é esse o estado de coisas na época de Jesus. O Império Romano tem um domínio político, porém, o Império Romano, de forma geral, ele dava certa liberdade e autonomia, especialmente os judeus. Os judeus eram... A província da Judeia ali era uma província, entre aspas, um pouco problemática para os romanos. Os judeus eram muito nacionalistas, eles tinham esse sentimento muito forte, esse desejo pela sua autonomia que foi perdida. Eles tinham as promessas de Deus, então havia recorrentemente revoltas ali. Então era uma província que requeria alguma atenção de Roma, porém havia ali uma certa autonomia e liberdade religiosa. A gente vê os sacerdotes, os mestres da lei, os escribas, tendo um papel de proeminência, inclusive até de influência em certas decisões. A gente vê como os chefes ali, como o Sinédrio tem um papel ali no processo de condenação de Jesus, como eles incentivam a população para pressionar Pilatos. Então, a liderança judaica daquele período ela tinha autonomia religiosa, inclusive uma certa influência política também. Um outro ponto de contexto daquela época é a existência de diversas seitas dentro do judaísmo. Não era algo, o judaísmo do primeiro século não era algo uniforme. A gente vê isso nas escrituras. A gente vê os fariseus, a gente vê os saduceus. Existiam também os zelotes, existiam os essênios. Vamos ver um pouquinho mais sobre cada uma dessas seitas ainda nessa aula. E também um outro ponto importante, é que, de forma geral,
havia essa expectativa messiânica, expectativa de que viria um Messias, que restauraria o reino, restauraria o reino de Davi, que tinha sido perdido, essa liderança que tiraria os judeus das mãos dos seus dominadores. Então essa expectativa messiânica era muito presente naquela época. Então vamos tentar detalhar um pouco mais cada um desses pontos. Bem, primeiro Jerusalém, o berço dessa igreja de Jerusalém que estamos estudando nessa aula, era o centro religioso para o povo judeu. O templo ainda era, o templo ele tinha um papel central na vida, na adoração do povo. E a gente vê nas páginas do Novo Testamento, em conflitos com Jesus ou com os apóstolos, em que o templo muitas vezes está no centro das discussões. Quando Jesus fala que destruiria esse templo, reconstruiria em 3 dias, a gente vê o que isso gerou, que sentimento de revolta isso gerou naqueles que estavam ouvindo ele. A gente vê no livro de Atos, quando Estevão é martirizado, ele se referia também ao templo, lembrando aquelas pessoas que Deus não habitava em templos feitos por mãos de homens. Então, assim, você falar contra o templo, você relativizar a importância do templo, era algo muito ofensivo para o judeu da época. O templo era central ainda. A gente tinha as festas, as celebrações, as festas religiosas que uniam os judeus, tanto os judeus de Jerusalém, mas também os judeus que viviam dispersos, né? Quando Israel eles vão para o exílio, muitos não retornam, eles passam a viver em outras regiões e com isso aprendem costumes, aprendem a língua de outras regiões, embora ainda sendo etnicamente judeus. Então as festas religiosas muitas vezes atraíam esses judeus de outras regiões, da diáspora, que é chamada, ou da dispersão. A gente vê na festa do Pentecostes, em Atos 2, por exemplo, judeus de diferentes regiões, inclusive que falavam outras línguas. Então esse era o contexto. E a lei de Moisés era também central para a vida social e religiosa daquelas pessoas. Ela regulava, e eu diria que não apenas a lei de Moisés, mas especialmente por influência dos fariseus, a tradição oral também tinha um papel central, né? A tradição oral eles de certa forma extrapolavam o que a lei dizia para tentar aplicar a lei em cada situação da vida, para tentar derivar da lei, através de inferências, aplicações para cada decisão, cada situação da vida. Então, a lei de Moisés e a tradição oral tinham um papel central na vida daquelas pessoas. A relação com o Império Romano, então, como eu falei, Jerusalém estava sob o controle político da província romana da Judeia, então assim, não havia autonomia política, por assim dizer, mas não era mais uma nação autônoma, mas tinha um bom nível de liberdade e autonomia religiosa. O Sinédrio deliberava diversas questões, né? As diversas classes de mestres da lei, sacerdotes, tinham muita influência na sociedade da época, inclusive sob autoridades romanas. Então, esse ponto não é algo de menor importância, certo? E uma outra questão em relação a esse relacionamento com o Império Romano é que havia uma certa tensão permanente, uma que os judeus eles não aceitavam, o fato de não terem mais a sua autonomia, né, a sua autonomia política, de terem sido dominados. Um outro ponto é que a carga tributária que era imposta sobre eles, volta e meia, gerava insatisfação entre os judeus. Esse zelo nacionalista que eles tinham, lembrando dos tempos passados, das promessas que Deus tinha feito a eles, isso eventualmente incitava o surgimento de revoltas, de motins contra os dominadores romanos. Certo? Então, não era uma relação tranquila. Com relação às seitas judaicas, a gente pode elencar pelo menos aqui 4 principais que a gente vê, a maioria delas a gente vê no Novo Testamento, que são os saduceus. Evidentemente aqui a gente vai fazer um panorama muito por alto de cada uma delas, mas tentando destacar as características mais proeminentes. Os saduceus, de forma geral, era uma classe mais alta, né? Era a aristocracia judaica da época, ligados ao templo, né, ao serviço sacerdotal, com muita influência política,
certo? E do ponto de vista teológico, eles eram mais racionalistas, por assim dizer. Eles não criam na ressurreição, não criam na vida após a morte, não criam na existência de anjos ou demônios. E disso, você deve se lembrar de vários conflitos que surgem por conta dessa não crença na ressurreição, por exemplo. Quando os discípulos começam a pregar que Jesus ressuscitou, eles incitam a revolta dos saduceus, que eles não criam nisso. Certo? Por outro lado, uma outra seita, e essa talvez a mais conhecida e a que recebe mais atenção no Novo Testamento, são os fariseus. Os fariseus, talvez tivesse sido a seita mais popular da época, eram os mestres da lei, muito influentes nas sinagogas que surgiram ali no período interbíblico, né, com os cristãos que foram exilados, o templo havia sido destruído, então não tinha templo mais para centralizar a vida religiosa do povo. Então surgiram essa outra instituição, que são as sinagogas, onde as pessoas se reuniam não mais para oferecer sacrifícios, mas para estudar a palavra, as escrituras judaicas, no caso, orar em orações comunitárias. E os fariseus eram muito influentes nas sinagogas. Eles, além das escrituras judaicas, né, eles também consideravam, de forma muito importante, a tradição oral. Então, a tradição oral tinha um peso muito grande, além das escrituras. A gente vai ver embates, por exemplo, entre Jesus e fariseus, em que a questão da tradição oral, às vezes, parece que está recebendo mais importância do que a própria escritura. E a gente vê Jesus criticando eles. Um outro ponto ainda sobre os fariseus, que eu acho que vale destacar, é que, geralmente, quando a gente ouve fariseus, tem uma conotação negativa. E, de fato, Jesus pegou bastante no pé dos fariseus em relação à hipocrisia, em relação ao legalismo. Mas também é fato que muitos fariseus, eles eram muito zelosos por uma vida santa, por uma vida reta, e talvez nisso caíam no erro do legalismo, mas eles, de forma geral, tinham um padrão ético, digamos assim, superior à média do seu tempo. Isso é algo que a gente deve reconhecer. Um outro grupo judeu da época eram os essênios. Os essênios eram uma comunidade isolada, eles se afastavam da sociedade, buscavam pureza espiritual. Nesse aspecto, tem uma teologia um pouco próxima até dos fariseus em relação à santidade, à busca por santidade, em relação ao entendimento sobre o mundo espiritual, ressurreição, mas é como se fosse algo como um monasticismo da época, né? São pessoas que saem da sociedade e vão viver uma vida muito simples, buscando pureza espiritual, buscando desenvolvimento espiritual. Então tinham os essênios e, por fim, os zelotes, que talvez a principal característica dos zelotes não fosse nem teológica, não fosse um ponto de doutrina, mas fosse seu espírito revolucionário. Eram judeus que entendiam que eles deveriam se levantar de forma a luta armada, né, mesmo, de forma militar, digamos assim, contra o domínio romano. De forma geral, eles esperavam um Messias que fosse isso, um libertador político, um guerreiro. E os zelotes foram um dos principais grupos que estiveram no centro das revoltas judaicas logo antes de Jerusalém ser conquistada e ser tomada no ano 70 depois de Cristo. Então os zelotes acabam tendo um papel importante no que vem acontecer na igreja de Jerusalém nos anos que se seguem. Por fim, dentro dessa nossa sessão de contexto, a questão da expectativa messiânica existia, né? Todas as promessas do Antigo Testamento apontavam para esse Messias que viria, para esse reino que viria. E quando o judeu daquele primeiro século se vê a situação que ele se encontra, sem autonomia, debaixo do domínio de nações estrangeiras, e isso afora os sentimentos e os anseios messiânicos. Então isso, de forma geral, era algo que perpassava, inclusive, todas as seitas judaicas da época, embora pudessem existir diferenças de entendimento de como seria o Messias. De forma geral, havia esse sentimento no judeu, independente da seita, do partido que ele fazia parte. Certo? Então a gente vê nas escrituras hebraicas
diversas promessas que apontam para isso, né? Isaías 9, 6 a 7 fala sobre isso. A gente vê Isaías falando sobre o servo sofredor também. Diversos textos da escritura hebraica apontam para essa figura, para esse rei que viria, esse libertador que viria, alguém que traria restauração à nação de Israel, restauração política, restauração moral, restauração espiritual. Então havia também esse sentimento. Importante a gente passar por todos esses pontos de contexto, porque quando a gente pega cada um desses pontos e a gente lê o Novo Testamento, isso enriquece demais o nosso entendimento. Às vezes tem um diálogo entre Jesus e fariseus, a gente entende então por que aquele conflito surge, porque o fariseu entendia dessa forma, o saduceu entendia dessa outra forma, a relação dos judeus com o Império Romano, com a questão dos impostos, tudo isso enriquece a nossa leitura do Novo Testamento, em particular enriquece o nosso entendimento dessa igreja que estava nascendo lá no início, em Jerusalém. Certo? Então vamos agora fazer o nosso recorte, dito um pouco sobre o contexto, vamos falar um pouco da origem, do crescimento dessa igreja e de tensões que surgiram nessa igreja durante o seu desenvolvimento. Okay? Bem, então a fundação dessa igreja, como a gente já falou nesse curso inclusive, ela coincide com a descida do Espírito Santo na festa de Pentecostes ali. Aqueles discípulos, eles estavam reunidos, eles recebem o Espírito Santo, e esse episódio geralmente é considerado o marco inicial da igreja em Jerusalém, está lá em Atos 2, certo? Essa igreja, ela tinha como suas principais figuras de liderança Pedro, Tiago e João. A gente vê nas páginas do livro de Atos, eles com um papel de destaque, de liderança, Pedro assumindo a pregação em momentos críticos, e por meio da sua pregação diversas pessoas se convertiam, Tiago tendo uma voz de destaque na deliberação de questões de relacionamento entre judeus e gentios na igreja. A gente vê essas figuras sendo figuras de liderança na igreja de Jerusalém, e o próprio apóstolo Paulo os coloca assim, nas palavras de Paulo: Pedro, Tiago e João eram colunas da igreja em Jerusalém. Certo? A gente vê a liderança desses homens. Aquela igreja que começou como aquele grupo de 120 pessoas, em pouco tempo começou a experimentar conversões em massa. Certo? Uma pregação de Pedro, 3.000 se convertem, e esse número vai crescendo. Então, é uma igreja que experimentou um crescimento de forma muito rápida. E um outro ponto que a gente pode destacar em relação à fundação da igreja de Jerusalém e os seus primeiros dias ali, é que a comunidade de fé ela se colocou como de fato um modelo, um exemplo de generosidade, de comunhão. A gente vê lá em Atos 2, finalzinho de Atos 2, 44 a 47, eles vendiam seus bens, eles colocavam à disposição da igreja para sustentar aqueles que estavam passando por necessidades. Então, são marcas daquela igreja em Jerusalém. É importante também destacar que isso não significa que não havia conflitos. Em Atos 6, por exemplo, a gente vai ver um conflito que existiu ali entre os judeus e os judeus de fala hebraica e os judeus gregos. Os judeus gregos afirmavam que as suas viúvas estavam sendo negligenciadas na distribuição dos alimentos. Então havia conflitos, mas a própria igreja trabalhava para que esses conflitos fossem dirimidos, fossem solucionados e a comunhão fosse restaurada. Nessa ocasião, por exemplo, os apóstolos entenderam que seria bom designar pessoas, homens piedosos, para que tomassem conta dessa situação, para que garantissem que a distribuição dos alimentos fosse feita de forma igual. E aí ele levanta sete homens judeus helenistas, dentre eles, por exemplo, estava Estevão, para assumir esse papel, que futuramente, possivelmente, derivou o papel do diaconato, né, na igreja.
Então, a generosidade e a comunhão eram marcas dessa igreja, muito embora isso não signifique a ausência total de conflitos. Com relação ao judaísmo, aqui é um ponto importante, porque às vezes a gente pensa em igreja primitiva, igreja inicial, e a gente desconecta totalmente do judaísmo. Mas pelo contrário, naquele iniciozinho, a igreja de Jerusalém, aqueles primeiros cristãos, eles ainda eram judeus, na verdade. A gente vê os apóstolos, a gente vê Pedro indo ao templo fazer as orações. Então, assim, eles eram judeus que entenderam que Jesus era o Cristo prometido nas escrituras judaicas. Eram judeus que criam em Jesus como Messias. Esse era a primeira composição da igreja, de forma geral. Eram judeus que entendiam, e eles continuaram com suas práticas judaicas, pelo menos ali inicialmente. Isso não significou a ausência de conflitos com as autoridades judaicas da época. Pelo contrário, certo? As mesmas autoridades que motivaram a crucificação de Jesus, essas mesmas autoridades estavam tentando a todo custo sufocar o crescimento daquela que na época era, digamos, mais uma seita dentre as seitas judaicas. Eles próprios se chamavam de os do caminho. Em outros locais eles são chamados de os nazarenos. Certo? As autoridades judaicas, por diversos momentos, buscavam sufocar esse movimento, calar os apóstolos. Então a gente vê nas páginas de Atos que principalmente as lideranças daquela igreja, a gente vê Pedro, João, eles sendo presos, eles sendo ameaçados pelos chefes das grandes autoridades judaicas da época, e seguindo no seu trabalho de evangelização, muitas vezes se alegrando por serem achados dignos de sofrer pelo nome do Senhor Jesus. Mas essa era a relação, eles eram judeus messiânicos, e isso gerou muitos conflitos entre aquela igreja que estava nascendo com as autoridades judaicas da época. E algum momento depois, à medida que o evangelho ele vai se expandindo para além das fronteiras do judaísmo, isso vira um assunto para aquela igreja também. Como tratar aqueles que não são judeus, que estão se convertendo, que estão chegando para a igreja. A gente vai ver essa igreja em Jerusalém, lá em Atos 15, por exemplo, a gente vê o chamado Concílio de Jerusalém, que se chama o Conselho de Jerusalém, em que as lideranças daquela igreja, à luz dos relatos de Paulo sobre a conversão dos gentios, como que a igreja vai receber esses membros, eles devem seguir as práticas do judaísmo, como vai funcionar essa relação entre judeus e gentios no seio da igreja. Então a gente vê isso acontecendo à medida que a igreja avança, os gentios eles vão se chegando e a prática e a cara da igreja ela vai mudando com o passar do tempo. Vai deixando de ser uma igreja muito judaica para ser uma igreja mais gentílica com a sua expansão. Um outro ponto que aquela igreja, um outro desafio, desafios que aquela igreja enfrentava na época, como eu disse, os conflitos internos eram um desafio que surgiu pouco tempo depois. Havia conflitos, o judaísmo tinha o judeu de Jerusalém, o judeu, digamos, o judeu raiz, fala hebraica e tal, e o judeu que vivia em regiões da diáspora. Então eles falavam grego, eles muitas vezes não tinham perdido alguns costumes originais do judaísmo, então isso volta e meia gerava conflitos entre judeus hebreus e gregos, e a gente vê isso em Atos 6, a gente vê a perseguição se intensificar após a morte de Estevão, um judeu grego inclusive, ele faz uma bela exposição do Evangelho, vinculando ao Antigo Testamento, às Escrituras, e isso gera a ira daqueles judeus que estavam ouvindo ele é morto, e o martírio de Estevão, então, é um golpe na igreja, naquela igreja que estava nascendo, depois disso gera-se uma perseguição, eclode uma perseguição contra a igreja,
E com essa perseguição, muitos eles saem de Jerusalém, né? Muitos primeiros cristãos, judeus cristãos, eles saem de Jerusalém, e isso acaba sendo o início da missão aos gentios. Então, em vez de fugirem com medo e se esconderem, a saída de Jerusalém, na verdade, levou aquelas pessoas a pregar o evangelho em outras regiões, em regiões onde a mensagem de Cristo não tinha chegado ainda. Então, aquela perseguição redundou em uma expansão do evangelho a outras regiões. Em um outro ponto, outro desafio, a igreja de Jerusalém experimentou muitas dificuldades financeiras, tinha muitos pobres ali, experimentou um período de fome também, a perseguição, e isso por vezes gerou a necessidade de coleta de recursos financeiros de outras igrejas para serem enviados para a igreja de Jerusalém. Então a gente vê isso, por exemplo, em Romanos 15, 26, Paulo conduzindo, levantando esses recursos para serem enviados para as pessoas carentes da igreja de Jerusalém. Então, a partir disso que vimos hoje, quais são as aplicações que podemos tirar para as nossas vidas, para a nossa igreja hoje? Podemos pensar em pelo menos três aplicações a partir do que a gente viu sobre a igreja de Jerusalém. Primeiro, a fidelidade em meio às adversidades, né? Os cristãos de Jerusalém, eles enfrentaram perseguições, pressões externas desde o início, enfrentaram martírio, enfrentaram necessidade de sair dos seus lares, das suas casas para outras regiões, fugir de fato da perseguição, mas isso não apagou a fé deles, pelo contrário, isso foi um combustível que motivou a sua perseverança, motivou eles a permanecerem na comunhão e a testemunharem onde eles estivessem. Então, nós cristãos de hoje, quando enfrentamos as perseguições e os desafios que a nossa época nos apresenta, precisamos e devemos aprender com aqueles cristãos, não a nos recolhermos no medo, talvez, né, no medo da perseguição, mas termos aquela ousadia que eles tiveram, né? Ousadia no espírito, de em meio às perseguições, continuar pregando, porque cabe muito mais obedecer a Deus do que aos homens, né? Oração e palavra eram prioridades naquela comunidade. A gente vê isso naquele episódio, por exemplo, da dissensão ali entre gregos e hebreus a respeito da distribuição de alimentos, em Atos 6, que os apóstolos falam: olha, a gente vai levantar essas pessoas para tomarem conta dessa situação, porque nós vamos nos dedicar à oração e à palavra. A palavra e a oração são pilares fundamentais da igreja. Certo? Nós, nas nossas igrejas atuais, nós temos diversas atividades. Nós temos, nossas vidas já são muito corridas, é uma época muito acelerada. As nossas igrejas também têm suas atividades, todas muito importantes, mas que no meio dessas atividades muito importantes, nós não percamos de vista aquilo que é fundamental, aquilo que é essencial. Oração e palavra são fundamentos, são pilares, não podem ser negligenciados em meio a outras atividades. Às vezes a gente pode cair no erro porque a oração às vezes não tem aquela resposta imediata, né? Não tem a gente ora ali e parece que nada aconteceu, né? A gente às vezes dedica o tempo para a leitura da palavra e parece que nada aconteceu, e às vezes a gente deixa de lado para outras atividades que nos dão um retorno imediato, né? Uma gratificação imediata. Isso é um erro. Oração e palavra são sustentadores da nossa vida cristã, individualmente falando, e são sustentadores da vida em igreja. Uma igreja não sobrevive sem oração e sem palavra. E, por fim, o testemunho e expansão do reino de Deus. Aqueles cristãos experimentaram perseguição dura, e foram obrigados, muitos deles, a fugirem dessa perseguição, mas eles usaram essas adversidades, usaram essa situação ruim para levar a mensagem àqueles que não tinham ainda escutado.
e isso foi muito proveitoso para a igreja. Isso representou o primeiro ímpeto missionário da igreja, certo? E nós hoje, na igreja de hoje, a gente pode enxergar os desafios que se apresentam a nós. A gente pode enxergar de duas formas, né? A gente pode focar nos problemas que se apresentam à igreja, as oposições que se apresentam à fé cristã, mas, por outro lado, podemos olhar essas coisas como oportunidades. Quem sabe Deus não está, por meio dessas dificuldades e dessas tensões e dessas perseguições, nos abrindo oportunidades para levar a palavra, para testemunhar em locais que ainda não conhecem, a pessoas que ainda não ouviram, de formas que ainda não foram feitas. Enfim, eu acho que é outro ponto que nós podemos aprender com a Igreja de Jerusalém, é a reação diante das oposições, das perseguições que se apresentam. Pois bem, meus irmãos, essa foi a nossa aula de número 4. Na próxima aula, estudaremos a igreja de Antioquia e por que ela foi tão importante para a igreja que estava nascendo ali. Agradeço a sua presença. Aqui na sua tela vai aparecer um QR Code. Você está convidado para a aula interativa, onde você vai poder tirar suas dúvidas. Fiquem todos com Deus e até a próxima.